Olá, quarto ano, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero sempre que vocês estejam sempre bem. E aí, hoje nós vamos continuar a nossa aula. Vou pedir para que você abra a sua apostila no capítulo 2, página 10, Artes Visuais, Natureza Morta. E aí, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre natureza morta. Você sabe o que é? Olha, na página 12, eu vou fazer a leitura da apostila e você vai acompanhar comigo. Lembrando que você precisa fazer a marcação aí na sua apostila. Então, enquanto a tia faz a leitura, você marca, acompanha a leitura e vai marcando aí com o seu marca-texto ou com o seu lápis de cor, lápis de escrever, tá bom? Vamos lá? Página 12, Natureza Morta. A natureza morta é um gênero da pintura e tema constante nas obras de arte de diferentes épocas, movimentos e artistas. Essa pintura é considerada clássica, porém, muitos artistas contemporâneos utilizam esse tema para realizar seus trabalhos nos dias atuais, apresentando narrativas e elementos mais modernos. As cenas com objetos domésticos e inanimados significa que não tem vida, do cotidiano, como utensílios de cozinha, porcelanas, potes de vidros, livros, bem como frutas, verduras, flores e animais. Foram criadas buscando desde a mais fiel representação da realidade até chegar à desconstrução das formas e cores. É importante você lembrar que natureza morta é quando o artista vai fazer algum tipo de pintura utilizando alguns desses elementos que a tia falou, utensílios de cozinhas, potes de vidros, livros, frutas, verduras. As flores, sempre usadas assim, ou elas em vasos, ou elas expostas em cima de uma mesa. Aí você vai falar assim, mas tia, flores também? Sim, porque a flor, quando ela é pintada na natureza, dentro de uma paisagem, aí não é natureza morta, não. Agora, quando ela é pintada assim, em forma, dentro de um vaso, em cima de uma mesa, aí ela já se torna natureza morta, ok? Bom, e aí, continuando a leitura, você vai ter aí uma ilustração bem legal, né, de uma obra de arte, que é um óleo sobre tela da data de 1628. Observe aí a riqueza de detalhes nessa pintura, observe a luminosidade dessa pintura, observe luz, observe a sombra, observe, por exemplo, a pena aí desse frango. Olha como que tá bem pintado, a perfeição, o volume que aparece aí, a textura. Então o artista vai retratar com muita, sendo fiel à realidade, sendo fiel ao que ele realmente está vendo. Então nós temos aí o título dessa obra de arte, Natureza Morta com Cardo, Frango, Uvas e Lírios, do artista Felipe Ramírez. É um exemplo das pinturas desse gênero que procuravam se aproximar o máximo possível do real. Tá vendo a fidelidade da imagem, né? É como se fosse assim uma fotografia. Observe a textura das penas do frango, a fidelidade dos cachos de uva e a consistência metálica do cálice, que serve de suporte às flores. Aí tá vendo que o cálice ele serve para como se fosse um vaso, né, para as flores que estão dentro desse cálice. A planta que está ao lado será comestível? Com o que ela se parece? É importante você parar um pouquinho aí e observar essa obra de arte. Veja aí a quantidade de detalhes, investigue. Você é um aluno de quarto ano, já pode começar a investigar, olhar de um jeito diferente essa obra de arte e não olhar apenas por ver que a tia está falando, não. Observe aí, veja o que você acha de diferente nessa obra de arte aí, tá bom? Lembrando aí que cardo é um tipo de planta comum na Europa, na Ásia e em parte da África. É uma planta diferente aí do que a gente está acostumado a ver, ok? Aí na página 13 nós temos uma outra obra de arte também. E nessa obra de arte aí do artista, ele também vai se aproximar muito da realidade. Veja aí na página 13, observe o detalhe da renda da toalha, as frutas
que são trabalhadas revelando se estão maduras, verdes ou até com partes começando a estragar. O desenho da fruteira é minucioso e delicado e ela está colocada de maneira harmoniosa e simétrica. Lembra o que é simetria? Um lado igual ao outro? Entre os dois vasos de flor. O fundo escuro destaca os objetos e realça as cores claras. Então, observe aí a quantidade de detalhes que tem nessa obra de arte. Então, eu peço para que você tire um tempinho aí, para que você observe então essas duas obras de arte e veja como que o artista está preocupado em trazer a realidade para esse quadro. Percebam também a data delas, 1642, 1628, bem antigas, e vejam como que ele está retratando aí o máximo de fidelidade na obra de arte. Bom, a tia também vai colocar um link para que você veja também algumas obras de Cezanne, que são obras lindas. Então conheça aí também esse artista, pesquise um pouco dele, veja o que você acha das obras dele, tá bom? Não precisa fazer uma pesquisa escrita, é somente para você verificar, só para que você veja um pouco mais sobre as obras de arte dele, ok? E aí a atividade é muito simples, muito tranquila de fazer. A proposta da atividade está na página 14. Você vai selecionar então alguns alimentos e objetos para fazer uma composição na mesa aí da sua casa. Então escolha um cantinho, né? Lembre-se de arrumar a mesa aí, como está arrumado nessas obras de arte. E o que você colocar nessa mesa, tente retratar então nessa página 14. Lembrando de fazer na posição horizontal para ficar mais fácil, né? E em um tamanho maior, para que você faça o desenho de uma maneira mais livre. E você vai fazer o desenho do que realmente você colocou. Colocou lá o objeto, né? Colocou alguns livros, coloque lá uma cesta com frutas. E aí você vai fazer esse desenho aí o máximo parecido com a realidade, tá bom? Lembrando, que é muito importante, de selecionar o material, pensar em qual material você vai fazer, planejamento, tá bom? Então você vai planejar primeiro a posição que você vai colocar os elementos. Se você vai colocar o livro, se você vai colocar vaso de flor, se você vai colocar frutas. E aí depois que você montar essa mesa, arrumar e fizer então o desenho desses elementos que você fez, lembre-se também de guardar tudo isso daí que você pegou, tá bom? Então lembrar de planejar, fazer então a cena, montar tudo bonitinho e depois guardar, não é deixar trabalho para ninguém não, tá bom? Então pegou os objetos, pegou as frutas na geladeira, devolva as frutas na geladeira. Pegou livro, devolve para o lugar, tá bom? Lembre-se de planejar, executar e depois guardar todo esse material, tá? Não precisa mandar registro dessa vez. Você vai deixar o desenho aí e quando a gente se encontrar virtualmente, nós vamos conversar um pouco sobre essas atividades realizadas nesse período, tá bom? Por hoje é só isso, atividade muito tranquila de fazer. Eu espero que você tenha gostado, tá? A tia tá com muita saudade de vocês e vou me despedindo por aqui. Um grande beijo. Tchau, pessoal!